sufocar. Segura na mão de e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Boa noite para vocês, que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com vocês todos. Mais precisamente, iniciando o nosso momento devocional, só para informar, eu sei que muitas pessoas têm perguntado sobre mim, sobre meu estado de saúde, e eu quero informar que eu estou bem, aqui. Estou bem, graças a Deus. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos dado condições de recuperação e tem sustentado aqui. Há alguns meses atrás eu pregava: até aqui nos ajudou o Senhor. Então até aqui o Senhor nos ajudou. A gente não sabe o dia de amanhã e a gente crê que Deus é generoso para conosco. Os sintomas estão controlados, graças a Deus Ele providenciou medicamento, trouxe mesmo positivando para o Covid, a gente está bem, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Nós estávamos cantando aquela música cantada pelo Thales, né? Se as ondas, se os mares dessa vida quiserem nos sufocar, nos afogar, segura na mão de Deus e vai. É assim que a gente caminha aqui, segurando na mão de Deus e seguindo, até o dia que o Senhor quiser. Então nós vamos orar ao Senhor. Antes de orar, alguns versículos, poucos, 3 versículos praticamente do Salmo 119, e diz assim, preste bem atenção nesse texto importante para a nossa meditação de hoje. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que o Senhor deu ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar pela tua promessa, enquanto eu estou dizendo: quando me haverás de consolar? Esse é um dilema do salmista no Salmo 119, dos 76 a 82. Mas ele pede que a bondade do Senhor console e que as misericórdias baixem sobre ele para que ele viva. Então, vamos orar pedindo ao Senhor toda a direção para esta noite de encontro com vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos entregamos ao Senhor. Eu creio, Deus, que tudo tem um propósito na tua mão. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então nós estamos diante do Senhor com o propósito de meditar na tua palavra, com pessoas que estão longe fisicamente, mas dentro do nosso coração. Cuida de cada um de nós agora. Tarde, o Senhor tem dado a graça de algumas pessoas estarem ouvindo mais tarde também. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Que esta palavra de hoje, ó Deus, seja alento para o nosso coração e força para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje, e não somente hoje, mas nesses dias, vamos falar hoje especificamente. Oi para quem está chegando, né? Boa noite. Nesses dias em que nós temos ficado mais em casa, principalmente por causa da Covid, nós temos pensado, eu tenho pensado muito
né, acerca das questões do Senhor, da palavra do Senhor. Deus tem me feito meditar bastante em algumas coisas que são características da sua palavra. E hoje eu estava pensando no que eu falaria diante das situações que nós temos. E uma das coisas que me veio a começo, né, a princípio, que já é um produto de a gente estar meditando na palavra do Senhor meio constantemente, era sobre Gênesis 1, 2 e 3, da queda, da questão do mal que o homem fez a si mesmo, das escolhas humanas. Quando Deus via que tudo era bom, tudo era perfeito, tudo era agradável a Ele, Ele intitulava sua própria obra criativa de muito bom, bem feita. E as coisas iam acontecendo, e de repente o homem se depara com que é a sua escolha. E de repente o homem agora se vê perdido, distante do Senhor, no sentido local, geográfico, e é posto para fora daquele lugar maravilhoso que Deus criara para ele. No meio de tudo isso, no meio dos ambientes mais perigosos, ao mesmo tempo de disciplina do Senhor, no meio da meditação me veio também uma palavra de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 10, e é essa que nós vamos trazer hoje para a gente crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Daniel 10, e veja bem que o Salmo 119, versículo 76 que eu li agora, diz assim: venha pois a tua bondade consolar-me. Aí Daniel 10, capítulo 10, versículo 12 diz assim: então me disse o Senhor, né, o encontro dele com o Senhor, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender e se humilhou perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras é que eu vim. Veja que interessante, desde o dia que Daniel se colocou diante do Senhor e aplicou o seu coração a buscar o Senhor, uma voz do céu, o encontro dele com um homem de Deus, com uma teofania, ele encontra alento para o seu coração, e ali ele ouve de Deus algo tão profundo, que é o consolo para a sua alma. A palavra do Senhor dizendo assim: não tenha medo Daniel, não tenha medo, porque desde o tempo que você começou, desde aquele dia que você começou a buscar, já faziam semanas que Daniel estava se colocando na presença do Senhor, faziam semanas na presença do Senhor, ele não comia, não bebia, ele não se ungia nem com óleo. Então as 3 semanas inteiras passaram, e depois de um tempo, ele agora levanta os olhos e se depara com uma visão de um homem vestido de linho, ombros cingidos, e ali tem uma descrição desse homem. Aí Daniel disse: só eu vi aquilo, os homens que estavam comigo, as pessoas que estavam comigo nem chegaram a ver, mas ao mesmo tempo que elas não chegaram a ver, as sensações, as questões de Daniel, as questões emocionais, a postura de Daniel, a visão de Daniel fez com que aqueles homens fugissem com grande temor e se escondessem. Estava diante de uma visão profunda. Ele cai por terra, aquele homem põe ele por joelho e mãos no chão. Ele coloca Daniel numa postura de humilhação, porque a presença era rica, a presença era do Senhor. E ele diz assim: eu ouvi a tua voz, eu ouvi quando você clamou, quando você estava prostrado, se humilhando diante de mim, eu ouvi. E é interessante que ele fala assim: Daniel, homem muito amado, você esteve atento e estás atento, levante-se agora e fique mais atento ainda no que eu vou te falar. Olha que interessante, muitas vezes nós estamos diante do Senhor buscando respostas, buscando experiências, buscando uma direção para a nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos com o profeta Daniel, coisas que Adão acabou abrindo mão, quando Deus olhava para tudo e falava que tudo era muito bom, os homens da história da humanidade, e Daniel está num momento muito crítico, no reinado de Ciro, um dos homens poderosos da época.
a gente vê que Daniel, ele se humilhou diante do Senhor. Não foi de qualquer jeito que Daniel foi buscar o Senhor. Nós vemos essa postura, já citei outras vezes aqui, em outros homens de Deus, em outras mulheres de Deus. Neemias, quando olha a situação do povo, Ana, quando estava carente de um filho, da sua humilhação, do estado de humilhação, você vê que as pessoas se colocavam em humilhação, prostradas em choro, com as mãos e a cabeça no chão. E nesse momento que a gente aprende que nem sempre a nossa postura deve ser de altivez, quando nós buscamos a Deus. Ainda que sejam motivos lícitos, idôneos, a nossa postura diante do Senhor para uma direção, para uma situação que nós precisamos vivenciar, é diante de Deus humilhados. Daniel viu aquele homem vestido de linho branco, com uma veste, com uma ombreira de ouro, uma coisa assim fabulosa. Daniel não teve medo, mas os que estavam com ele fugiram, se esconderam daquela visão, daquela manifestação, daquela maravilhosa situação que Daniel... E Daniel estava em situação de humilhação. Daniel não estava ali de arrogante, falando: Senhor, eu determino que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, eu preciso disso e o Senhor vai fazer. Não, Daniel se colocava numa posição extrema. E é interessante que aquele homem, aquela pessoa, aquele encontro, a voz daquela pessoa falando assim: Daniel, um homem muito amado, ele fala assim: não tenha medo, não tenha medo. Essa questão de, desde o primeiro dia que ele aplicou o coração, é repetido no versículo 12, e durante o capítulo 10 a gente vai vendo várias vezes o Senhor orientando Daniel que a oração dele tinha sido ouvida. Do mesmo jeito que ele cai pelo chão, ele se coloca humilhando, ele se prostra diante de você, aquele homem vem e enrijece o seu joelho, levanta ele pela mão, toma pela mão e faz com que ele olhe para frente. Isso me lembra muito, olhe para os montes e onde virá o socorro, né? Você olhar para Deus na segurança de que Deus é a sua resposta exata. A gente está realmente experienciando, né, muitas coisas. Você olhar e observar as pessoas, eu vou citar aqui assim, pessoas que estão carentes hoje. Nós tivemos algumas perdas graves, sérias, de novo no nosso meio. E assim também uma amiga também pede oração por uma criança em outro estado, que está em estado crítico, crônico. A gente vê que as desesperanças, elas são naturais do nosso coração. Daniel mesmo se humilhando diante do Senhor, Daniel mesmo se colocando na presença do Senhor, ele sabia em quem cria. E ele é chamado de homem muito amado justamente pela postura que ele tem diante do Senhor. Você vai perceber que Daniel é seguro das suas ações, porque Deus está com ele. Daniel não é uma pessoa que provoca as autoridades para dizer que crê em Deus. Daniel sabe em quem tem crido e sabe que o Senhor dele é poderoso para fazer mais do que ele está pensando, mais do que ele está pedindo. Então esse encontro com o homem, aquela visão, tendo aquela visão maravilhosa, faz com que Daniel agora seja instigado mais ainda o Senhor. E é interessante que Deus concede a Daniel uma visão que vai além daquilo que ele pode compreender. E ele vai dizer daí ao seu rei, ao seu líder, o que ele estava vendo e as consequências de tudo que viria sobre os reinos daquela região. Então, outra coisa que nós precisamos entender é que quando nós vamos levar a palavra, nós vamos dizer aquilo que Deus está dizendo, nós precisamos saber que foi Deus quem disse. O assim diz o Senhor, nós precisamos ter segurança. E não é de graça que essa coisa vem. Não é por acaso que esta coisa vem. Não é uma manifestação assim, vai ser e acabou e pronto. Normalmente, para recebermos essas palavras, nós precisamos estar em contato com isso que o Salmo 119 diz. Os seus testemunhos, a tua palavra, ela é nossa consoladora, nossa guia, nossa rotina diária. A oração, mesmo que seja naquele cantinho, no teu canto escuro ou em qualquer lugar que você esteja andando, você está buscando a Deus. Daniel ficou 3 semanas em jejum, oração, aqui diz, não comeu, desejava manjar, não comeu carne, não bebeu vinho, não se ungiu. Durante 3 semanas Daniel passou
por suas necessidades básicas, consciente de que aquele momento era para aquilo. Outra coisa que nós aprendemos nesse momento com Daniel é que na vida, para que a nossa fé seja desenvolvida, nossa vida exige alguns sacrifícios para que a gente possa continuar caminhando com Deus. Veja o exemplo de Cristo, que sacrifício maravilhoso, doído, mas maravilhoso ele fez para que todas as coisas acontecessem. Veja o sacrifício de Estevão, quando pregava a palavra, quando testemunhava do Senhor, quando se expunha às pessoas a partir daquilo que ele cria, as consequências da sua fé, as consequências dele crer, as consequências dele se mostrar para uma sociedade crendo no Senhor. Daniel estava nessa posição agora. Ele ia se apresentar a uma sociedade e essa sociedade o receberia. Poderia receber mal, como recebeu, poderia receber bem, como também recebeu. Mas a segurança de Daniel não estava no seu potencial, não estava no fato dele ser um homem idôneo, não estava no fato dele ser um dos inteligentes, ter sua formação, ter todo um aspecto social, ter intelectual que agradou realmente ao seu líder, nem por ser entre aspas, um profeta, simplesmente por ver e interpretar as coisas. Estava na relação dele com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, uma das coisas que nós temos é a certeza do que nós vamos fazer, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós devemos fazer. Quando nós nos relacionamos com o autor da vida, nós sabemos o que significa a vida. Algumas pessoas têm dificuldades com esta relação com Deus, porque essa dificuldade surge exatamente do quê? De pessoas que querem satisfazer a sua vontade, querem satisfazer as suas necessidades, como se Deus fosse um fornecedor, apenas isso. E como se nós pudéssemos mudar de fornecedor a partir dos nossos pedidos não respondidos. Deus fala para Daniel: olha, desde o dia que você começou a falar comigo, a pedir as coisas, ou falar comigo, ou buscar-me, que o teu coração esteve ali diante de mim, eu ouvi você. Agora, outra coisa que você vai aprender com Daniel, nesse capítulo 10 de Daniel, é que tem um tempo para essa resposta. E não é aquelas 3 semanas somente que Daniel estava passando. Daniel vinha buscando com Deus. Só que agora havia uma necessidade de algo mais específico. E Deus não responde imediatamente. Ele só fala assim: desde o dia em que o teu coração se aplicou a me buscar, eu te ouvi. Ele não fala: desde o dia em que você me buscou da primeira vez, eu te respondi. Esse imediatismo humano, essa falibilidade humana, fez com que, por exemplo, Adão se distanciasse da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, daquela presença do Senhor, e fosse para um lugar buscar outras vozes, ainda que fosse sob a tutela da sua própria mulher, não importa. Respostas precisavam ser dadas e ele foi buscar no lugar errado. A biblioteca que Adão foi buscar, que Eva foi buscar, eram bibliotecas com livros hereges, oriundos de Satanás, de uma serpente. Existe lá no capítulo 3, salvo engano, no primeiro versículo assim fala assim: mas a serpente. A gente está acostumado a buscar Deus e se esquecer que no meio dessa nossa busca tem os enganadores. Você vê no capítulo 10 de Daniel uma briga espiritual, uma batalha espiritual da manifestação de Miguel, de manifestações, visões espirituais que mostram Miguel, que mostram um homem de branco, que mostram um monte de coisas que poderiam só ser pontuais, mas que vão apontar para um fundo escatológico, alguma coisa que vai falar muito mais do que aquele tempo. A questão é como discernir isso. Primeiro é esperar em Deus. Primeira coisa é esperar em Deus. Nem sempre o que você orou vai ser respondido, e nem sempre o que você imaginou e Deus falou vai ser clareado na sua mente a ponto de você entender tudo, todas as letras. Você vai perceber que esse encontro de Daniel com Deus, com a resposta, ainda leva um tempo, e daí ele vai falar com o rei, daí ele vai com o seu líder. Tudo isso leva tempo. Isso não é um tempo imediato, de coisas imediatas,
quando a gente começa a querer buscar, e de repente a gente tem que ter uma resposta porque Deus tem que me responder. Deus não tem que responder. Nós é que queremos deixar Deus apressado, e nunca vamos conseguir, para nos dar respostas. Você quer ver? Ficamos doentes. O que é a melhor coisa que tem? Ficar rapidinho, ficar sarado. Nós estamos numa pandemia. Qual é a ansiedade de todo o povo sair? A minha vontade é estar na rua, é estar na casa do povo, é estar fazendo as coisas que precisam ser feitas. Então nós muitas vezes estamos buscando, correndo, mas esquecemos de parar 3 semanas, um mês, sei lá quanto tempo, para ouvir o Senhor. Para ouvir de Deus, falar assim, olha, eu ouvi você. Desde o dia que você começou essa luta aí, eu estou com você. Deus não está falando assim, olha, imediatamente eu vou te responder. Não, Daniel. Exatamente isso. Então era uma visão extremamente bonita. Profunda, mas não imediata. E outra coisa, mesmo o resultado daquela visão não era para aquela hora, imediatamente aquilo que ia acontecer. Ele fala assim, olha, vai ter 4 reis, virão outros reis, virão outras lideranças, outros povos, ou seja, que serão muito mais acumulados de poder. Então não era uma coisa que ele chegaria assim e pum, aconteceria. Ele orou e aconteceu. Deus não é uma cartola de mágico que você tira coelho, tira tudo que você precisa e pronto, e está resolvido, você encosta, quando você precisa você vai lá e busca de novo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um propósito para todas as coisas. Quando Ele te faz ter visões como essa de Daniel, é porque Ele quer que esse propósito seja voltado para nós. Veja quantas pessoas morreram no reino de Deus, pessoas sérias, pessoas idôneas, pessoas que tinham o coração para Deus. Quantas pessoas se perderam, morreram porque estavam buscando a Deus. Pessoas que foram entregues pelo próprio Deus à morte para que pudesse chegar o testemunho a determinados lugares. O sangue daqueles inocentes, daqueles homens de Deus, daquelas mulheres de Deus, lavou o caminho, limpou o caminho para que prosperasse o Evangelho, a salvação chegasse desde o Antigo Testamento. Mesmo o povo de Deus, quando sacrificava os semelhantes em guerras e qualquer outra coisa, você via Deus com finalidades e propósitos, com desígnios muito claros. Mas uma coisa que você vai ouvir também é interessante. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Isso é uma palavra do Senhor, de Daniel para Deus. Então, me tornou a tocar, olha que interessante, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. Essa é uma razão pela qual o Senhor nos dá visões, nos dá sonhos, nos dá a orar, nos dá estágios de humilhação, nos alenta o coração com essas visões, a própria palavra, nos tocando, nos deixando prostrados diante do Senhor, pelo poder que ela tem para nos levar para perto dele e nos levar. E ele ouve do Senhor, não temas, homem muito amado. Você vê que no versículo 12, ele não temas, Daniel, porque desde o princípio que você aplicou o coração a compreender e humilhar-te perante mim, perante o teu Deus. Aí ele vai no versículo 19, não tenha medo, homem muito amado, a paz seja com você, seja forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, porque eu estou forte. O Senhor me fortaleceu. Olha que interessante. As coisas da oração, as coisas do encontro com Deus. Ouvir de Deus para você. Seja forte. No momento da calamidade, no meio da luta, no meio da angústia, no meio da tristeza, no meio de todas as questões que você está passando, Deus falando que você seja forte. E de repente você ser forte pela fé. Você com o joelho trôpego, você levantar, esticar o teu corpo e falar assim, sim Senhor, o Senhor me fortaleceu. Ele diz assim, sim, o meu Senhor me fortaleceu. Essa é a riqueza da presença de Deus na vida da gente. É a certeza de que Ele é a minha força, a minha segurança, a minha fortaleza, o socorro presente na tribulação. Ele é tudo para mim. Não são as situações, não são os sustos que a vida prega, não são as visões mais caóticas que a gente possa ter,
Não são as situações mais difíceis que a gente vai passar que podem mexer com a nossa fé. Se mexer com a nossa fé não está correta. A nossa fé está apontando para todas as direções, menos para o Deus que pode nos fortalecer. Você vê que Daniel, ele fica enfraquecido, ele não fica com medo, ele fica enfraquecido. Você vê Paulo, Cristo naquele caminho, naquela estrada. O que acontece com Paulo quando ele se encontra com Jesus? Cai por terra, vai para o chão. Porque a presença de Deus é poderosa. Porque a presença de Deus nos leva ao chão. Porque é lá que é o nosso lugar de identidade pessoal, o pó. É lá que nós devemos estar prostrados com o rosto em terra para nos humilharmos diante do Senhor 1, 2, 3 semanas como Daniel. O tempo necessário, o tempo que Deus determinar, o Deus que você perceber que é o tempo que quem dera nós entendêssemos esse tempo de pandemia como um tempo específico para buscar o Senhor e se humilhar na presença do Senhor. Lá no começo, quem lembrar disso, vai lembrar de muitos pastores falando aquele que se arrepender, aquele que me buscar de todo o coração, que, entendeu? E aquilo virou uma paródia, aquilo virou um encontro de falas, porque eu acho que todo mundo imaginava que ia ser um mês, talvez, aquela pandemia que nós estamos vivendo ainda. E agora se estende para 5, para 6 meses. As pessoas não aguentaram ficar sem entender o porquê dessa pandemia ou esse sofrimento. Eu vou falar assim, não importa quantos morreram, quantos vão morrer. Dói, sofremos, mas Deus tem propósito até nisso, nas nossas perdas, para nos abrir os olhos, nos deixar perceptíveis, atentos para aquilo que Ele está fazendo. Hoje no jornal saiu que Donald Trump e aquele do Oriente lá, da Arábia Saudita, aqueles caras todos, estão promulgando uma paz, etc. Eu brinquei, a Rivanita me brincou, olha aí, ó, o que está acontecendo no mundo. A Bíblia diz que quando houver essa possibilidade disso, virá o fim. Não acredito exatamente que esse seja o momento, que a teoria deles é bonita, mas a briga continua lá. Mas será que nós estamos atentos aos sinais que Deus tem nos mandado? Eu produzi, comecei a correr e de repente até que peguei esse negócio. Deus me fez parar de vez. Agora não tem para onde correr. Agora eu tenho que me cuidar, tenho que tratar, para que fazer o teste agora desses dias que vem, para saber se eu fui curado desse negócio. Louvado seja Deus, mas fez com que desse uma travadinha nas pernas. Para quê? Porque além de cuidar das pessoas, eu preciso ter mais intimidade com quem manda. Eu preciso ter mais contato com quem manda. Eu preciso ter mais contato com quem governa todas as coisas. Eu preciso estar mais íntimo dele para poder ouvir claramente aquilo que ele tem para dizer. Muitas vezes nós ficamos brincando de ouvir a Deus, tempo com a palavra do Senhor, não gastamos tempo com absolutamente nada que vem do reino. Nós queremos viver essa vida, que de certa maneira é lícita, mas ao mesmo tempo nós nos perdemos, porque perdemos o melhor de Deus, que é a sua voz, a sua herança, a sua fala tão poderosa, o seu amor tão incrível, as suas manifestações tão poderosas. Eu queria apresentar algumas situações, agora não mais com Daniel, sim com Daniel, mas não mais à luz de Daniel. Pensar assim, qual é o problema maior que você está passando? Desde quando você aplicou o teu coração a buscar o Senhor em relação ao que você está passando? Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você tem colocado isso diante do Senhor? Você colocou no altar do Senhor e confiou e deixou lá para Ele resolver? Ou você todo dia vai lá pegar para ver se está resolvido e tira e põe, como se fosse pensando assim, será que hoje? Será que amanhã? Será que resolveu? Sabe aquela meinha do Papai Noel? Ou aquele dentinho que a criança perde, que a gente fica esperando a moedinha debaixo do travesseiro? Deus não é assim. Você não precisa ir na janela olhar se o Papai Noel deixou na meia um presente.
Você tem que ter certeza que na janela haverá um presente. E você não precisa ir lá buscar. O presente vai chegar a você, que é o que aconteceu com Daniel. O Senhor te busca. O Senhor te leva nas mãos. O Senhor te entrega nas mãos. É uma segurança que nós precisamos ter. Qual o tamanho da tua dor? Você é daqueles que gemem a ponto de fazer Deus ouvir? Ou você é aqueles que gemem a ponto de se ouvir para ouvir a Deus? Quanto custa a tua saúde? Quanto custa o teu corpo? Quanto custa a tua mente, a tua sobriedade, a tua sanidade? Quando você sabe que é Deus quem faz com que a planta tenha a sua evolução e a sua morte, que o pássaro tenha o seu ninho e o seu alimento, que ele sai voando. Eu tenho observado muitos pássaros aqui. Você vê que eles parecem perdidos, parecem seres perdidos. Eles chegam, capinam ali, ficam catando coisinhas e voam. Vem ali, voam aqui só e vão embora. E Deus está cuidando deles, do corpo deles, do voo deles, dos seus inimigos, do seu ninho que ficou vazio sem eles e os filhotinhos ficaram lá. Quando tinha uma árvore aqui que não tem mais, vários ovos caíam e se estouravam no chão. Deus sabia daqueles ovinhos. Deus cuidava daquele pássaro, daquela família pássaro, para supri-la de todas as coisas. Deus estava ali, sempre olhando por eles. Por que nós temos dificuldades, então, de expor ao Senhor todas as questões do nosso ser? Duvidar. A grande pergunta que surge para nós, a cada um de nós, é o tempo de Deus? Deus quer mudar essa situação? Ou Deus quer que eu mude diante dessa situação? O que eu vou fazer diante das questões que Deus me mostra, como a Daniel ele mostrou? Como que eu vou fazer para lidar com todas essas situações que estão se apresentando? Daniel estava diante de uma visão. Seus amigos, os homens que estavam com ele, correram. Ou seja, os seres humanos são assim. Paulo tinha companhia, mas o discernimento ia ser Paulo e não aos soldados que estavam com ele, aos seus companheiros de viagem. Outros tantos tiveram oportunidades individuais, únicas, ao mesmo tempo que no dia de Pentecoste milhares de pessoas vieram à conversão pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho. Nós precisamos raciocinar diante de tudo aquilo que Deus coloca na nossa frente. Daniel estava diante de uma visão tenebrosa. O mundo de Daniel estava em crise. Daniel poderia estar em crise, mas ele vai se colocar diante do Senhor. Para quê? Para entender. Ele diz aqui, desde o dia que você se colocou para compreender, para entender. Ou seja, Daniel se aplicou a entender o que estava acontecendo, mas a parte de Deus. Interessava a Daniel a saber o que Deus queria dele. O que Deus havia planejado, porque ele tinha sido chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus. Quanto tempo nós vamos precisar para entender que este chamado não é um chamado universal, ele é individual. O dia de hoje, para quem de fato está vivenciando uma experiência diferente, deveria ser de pavor. Uma pessoa até ficou meio brava comigo que eu estava brincando com o tal do vírus. Eu não desdenho do vírus, eu apenas o ignoro. Eu não desdenho da doença, eu apenas a trato. Eu não desdenho da morte, eu sei que ela vem. Eu não desdenho do projeto de Deus, porque ele vai se cumprir. Eu não desdenho das coisas que Deus vai fazer através dessa doença ou através da minha vida, porque eu sei que ele é capaz de fazer e é fiel para fazer. Eu sei que no meio de, às vezes, pensamentos que podem me confundir, ele vem e fala assim, seja forte. Eu te ouvi desde o dia que você se aplicou a colocar o teu coração. Esses dias foi tomada uma decisão, ainda às escuras para algumas pessoas, mas foi tomar uma decisão que poderia me deixar inseguro e com medo do porvir, do dia seguinte, do ano seguinte. Mas sabe o que acontece no meu coração? Deus gerou paz, porque
eu entendi, desde o dia que eu apliquei o meu coração a buscar o Senhor, que aquilo aconteceria, que estava determinado. Se nós pegarmos a minha vontade exata, material, física, emocional e tudo mais, não seria aquilo. Porém, eu tinha com convicção de que Deus cumpriria aquilo. E no momento da decisão, daquela decisão específica, eu disse: Senhor, é assim, meu coração está apontando para essa direção. Confirma essa direção a partir dessa decisão. E Deus gera paz quando você está assim. Deus produz paz. Ele é o Senhor da paz. Você vai perceber, voltando a Gênesis, que Adão perdeu a paz quando ele se afastou de Deus. E é interessante que, assim como aqueles homens de Daniel fugiram, Adão se escondeu se fosse. Tanto Adão e Eva foram para trás da moita, numa força de expressão, numa palavra simples, como aqueles homens que estavam com Daniel correram e se esconderam. Para onde me ausentarei do teu espírito, diz o Salmo? Para onde eu me esconderei do Senhor? Se subo aos céus, ali estás. Se eu vou no mais profundo abismo, assim, ali o Senhor está. Então, quando Deus tem um projeto para a nossa vida, quando Deus tem um projeto para a sua vida, quando Deus pode até mandar gafanhotos para comerem as suas pernas, mas Ele tem um projeto para a tua vida, não se preocupe. Não se preocupe. Deus proverá. Como eu disse a uma amiga esses dias, mas pensa que foi fácil. É muito bonito citar que você é filho de Abraão, que eu sou filho de Abraão, que Abraão é pai da fé, que é pai de Abraão, mas pensa na crise que aquele homem pode ter passado no seu coração, ainda que confiando em Deus, subindo o monte para sacrificar seu único filho, resultado de uma promessa feita pelo próprio Deus, e sem a sua esposa acompanhá-lo. Vocês entendem como é profunda a nossa relação com Deus? Como Ele quer provar-nos até o sumo da nossa vida? É assim. E glórias ao Senhor por isso. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por isso. Nós estamos diante de um Deus que conhece todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que sabe todas as coisas, que não está preso a tempo. Sabe aquele dia que eu, você, nós temos preocupações da morte? Não, Ele sabe. Sabe o dia que você nasceu? Ele sabia. Louvado seja o Senhor por isso. Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele fará. Poderia ser uma profecia messiânica, mas também uma palavra de conforto para o nosso coração. Uma palavra em que nós podemos nos apoiar. Porque traz paz, como Deus fala para Daniel: seja forte, eu estou com você, Daniel. E Daniel responde: eu me fortaleci pela tua força, ó Senhor. E Deus fala: homem muito amado. Eu queria deixar isso para você hoje. Mulher e homem muito amado do Senhor. Não abra mão de confiar em todos os projetos de Deus. Ainda que esses projetos tirem coisas da sua vida. Porque na frente do Senhor fará sobressair a sua justiça como a luz, o seu direito como o sol do meio-dia. É Ele quem faz, só Ele pode fazer. Não há um homem no mundo que possa proteger a você ou a mim como o nosso Deus. Não há um homem no mundo, nenhum poder no mundo, seja de pai, de mãe, de filho, que possa poupar, purificar, santificar sua vida, senão o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. O Senhor é o teu Deus, o meu Deus. É Ele quem te guarda, como nós lemos e pregamos dias atrás. Ele, não abra mão disso. Não duvide, porque Ele está com você. A minha esperança é que Deus tenha chacoalhado o meu coração e o seu coração com esta palavra. A minha esperança é que nós não fiquemos como Adão, procurando árvores no meio dos jardins da vida. Que nós não fiquemos caçando árvores ou vozes que possam nos animar. Esta é a voz do Senhor. Aqui está a voz, nessas páginas que o Senhor mesmo ungiu, inspirou e nos comunicou. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você. E que Ele te dê a paz. Paz que excede todo entendimento.
para que você possa ter um dia, uma noite, não somente uma noite e um dia, mas dias de sono, onde Deus mostre o seu amor por você e você perceba esse amor por você. Não basta você saber que Deus te ama, basta esse amor se multiplicando a cada dia. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós sabemos que Tu nos amas, que o Senhor nos chama pelo nome, que o Senhor nos guarda desde o amanhecer até o ocaso. Sabemos que os nossos dias estão contados um a um e que o Senhor nos trouxe a essa existência com um propósito, que é glorificar o Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, e o Teu nome seja conhecido por nós e através de nós. Que o Evangelho do Senhor seja usado para nos transformar e também para ser levado por nós para transformar vidas. Que o Senhor cuide de cada um que está conosco. Nós colocamos, ó Deus, os pedidos de oração que nos fizeram, todos sobre Teu altar, sem citar algum nome. Pessoas que estão vivendo a dor do luto, Senhor. Pessoas que passaram por essa enfermidade maldita. Pessoas que estão ainda enfermas. Filhos sem pais, pais sem filhos. Nós pedimos, ó Deus, a Tua visitação santa sobre estas famílias. Nós pedimos a Tua boa visitação sobre cada coração, consolando e fortalecendo, chamando e detectando, fazendo com que eles detectem nos seus corações essa voz do Senhor dizendo: Filho amado. Ó Deus, faz com que todos possam sentir esse Teu amor, ó Deus. Todos que ouvem agora ouvirão depois, todos possam ouvir o Teu amor, se sentirem amados por Ti, ó Deus. Não no amor teórico, no amor simplesmente ali impresso nas Sagradas Escrituras, mas no amor provado, um amor realmente provado em suas vidas. Que as Tuas visões, que as Tuas falas, ó Deus, sejam claras ao nosso coração e nos façam fortes como fizeste a Daniel. Assim nós Te pedimos e agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos os que estão comigo e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Deus abençoe vocês, que Deus cuide de cada um de vocês e das suas famílias. Ouçam um pouquinho dessa música se tiver um tempinho ainda. Deus me ama, mesmo sendo um pobre pecador. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Amém. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou o Rei no meu lugar. Glória a Deus por isso. Cante. Deus me ama. O Seu amor é tão grande e incondicional. O amor incondicional de Deus seja sobre a tua vida. Boa noite, tenha uma boa noite de descanso. Tenha aí uns dias abençoados por Deus. Obrigado por você estar comigo. Sabem que a saudade é grande e vocês são boas companhias para a minha vida. Um beijo para vocês.